Olá, meu nome é Samara, sou aluna de Bioquímica da UFV e dentro da disciplina de Métodos Instrumentais de Análise, eu vou apresentar dois instrumentos de espectroscopia molecular e uma aplicação usando como base um artigo científico. Primeiramente, eu vou falar do espectrofotômetro da marca Fento, modelo Sirius 80. Essa é uma imagem desse espectrofotômetro. Ele foi desenvolvido e fabricado aqui no Brasil. O preço dele à vista, a unidade, sai por R$ 26.975, segundo essas condições, esses critérios. Ele é UV-Vis, com varredura automática de 190 a 1.100 nanômetros. Ele é stand-alone, não requer gasto adicional com computador ou espaço extra, e ele já te dá o gráfico da curva padrão na tela dele, aqui. Ele tem um monocromador Wadsworth com rede de difração de 1.200 linhas por milímetro, 5 filtros ópticos com troca automática, velocidade de varredura de 325 nanômetros por minuto, com leituras de 5 em 5 nanômetros, e o detector é o fotodiodo de silício. Um fotodiodo ele consiste num diodo, que é um dispositivo formado por uma junção entre dois semicondutores de características diferentes, denominada junção PM, utilizado na detecção de luz ou na medição da sua intensidade. Assim, ele vai converter a luz em corrente elétrica, e essa corrente é gerada quando os fótons são absorvidos no fotodiodo. Ele usa como fonte lâmpadas de tungstênio halogênio e deutério. Só lembrando que a lâmpada de tungstênio ela emite no visível e a luz do deutério no ultravioleta. As dimensões desse instrumento é 35 cm de largura por 44 cm de comprimento e 20 cm de altura. E o peso bruto dele é de 13 kg. Com essas características, você percebe que esse instrumento ele é pequeno e de fácil transporte. Junto a ele, você recebe também 2 cubetas quadradas de quartzo e 2 cubetas quadradas de vidro, ambas com 10 mm de passo óptico. É importante lembrar de levar em consideração que o vidro absorve ultravioleta. Então, dependendo do que você quer obter com a amostra, a cubeta de vidro não é apropriada e você tem a opção de trocá-la pela cubeta de quartzo. As principais aplicações dele é na indústria de alimentos, de bebidas, para determinação de cafeína em sucos e refrigerantes, por exemplo, no laboratório de águas, solos, em biologia celular e em análises químicas em geral. Aí ele vai ser utilizado. Esse instrumento ele é multicanal, tem monocromador fixo e usa como detector o fotodiodo de silício, que vai monitorar diferentes comprimentos de onda simultaneamente. Eu não consegui uma imagem que mostre o instrumento internamente, mas nesse tipo de espectrofotômetro, a rede de difração é colocada entre a amostra e o detector e não entre a fonte de radiação e a amostra, como um espectrofotômetro convencional com rede de difração móvel. Agora eu vou falar do instrumento Specod S600. O fabricante é a Analytic Jena, com origem na Alemanha, sendo que a Polymat é o representante exclusivo dessa empresa aqui no Brasil. E o valor desse espectrofotômetro é de R$ 152.217,21. Isso é o preço dele hoje, usando como referência que €1 está a 3,74. Ele possui arranjo de diodo de alta performance, um sistema policromador isolado em cerâmica para registros de espectro rápidos e precisos. A faixa espectral dele é o UV-Vis NIR. Ele possui um mais curto tempo de medição para o espectro total, né? O tempo é de 12 milissegundos. E o sistema ele inclui lâmpadas halógenas e de deutério.
As aplicações dele são em laboratórios químicos e biológicos, que realizam determinações qualitativas e quantitativas, em laboratórios em processos onde os lotes de amostra de rotina precisam ser analisados com alta taxa de transferência de amostra. Aqui eu vou mostrar um vídeo que mostra melhor o funcionamento dele. Ele já começa mostrando essa parte que ele chama de carrossel de células, que ele faz a medida automática de 50 amostras em menos de 2 minutos. Is possible in combination with the unique 50-cell carousel. Thus, the Specord S600 is state-of-the-art and easy to use. Equipped with a self-check system, it works particularly reliable. The polychromator system, designed to work without any movable components. Aqui ele vai mostrar como é que é o caminho da luz internamente nesse aparelho. Multi-channel system optics consists of a mechanical slit, an aberration-corrected grating, and the diode array detector. Encased in a rugged quartz ceramic body. Ele é um aparelho multicanal e a luz bate e é dispersa pelo policromador fixo em diferentes comprimentos de onda, que são monitorados simultaneamente pelo detector de arranjo de diodo, que é esse aqui. It is permanently adjusted, fixed and insensitive to external influences. This design ensures extremely accurate and highly reproducible results. Light sources are easily accessible and interchangeable. Aqui mostra o compartimento interno, que mostra que as fontes de luz são facilmente acessíveis e trocáveis. Continuando, por causa do compartimento aberto, as amostras e os acessórios podem ser trocados com rapidez e facilidade. Você pode usar um acessório para 8, 15 ou 50 células, por exemplo. As a matter of principle, you can quantify all substances which either show self-absorption or arise a colored complex by a chemical reaction. For instance, environmental parameters like iron, lead, phosphate, nitrate or nitrite. All results are calculated E todos os resultados, eles são calculados e mostrados automaticamente após a mensuração. O aparelho ele é pronto para uso na determinação de DNA e RNA e também proteínas em volumes de amostra bem pequenos, como vai ser mostrado. E ele tem um módulo de análise bioquímicas, então para os bioquímicos isso é ótimo. Como visto no vídeo, percebe que o Specord S600 apresenta grandes vantagens em relação a outro instrumento, já que nos permite fazer a troca de acessórios com rapidez e também determinar várias amostras em intervalo de tempo muito curto. Além disso, ele possui módulos adicionais, como por exemplo o Life Science, que permite fazer medições de pequenos volumes de amostra para determinação de DNA e RNA, como foi mostrado no vídeo. E esse seria um instrumento muito bom para os bioquímicos terem no laboratório. Agora eu vou fazer a apresentação da aplicação, onde utilizei esse artigo como base. O objetivo do artigo foi fazer a determinação de potássio no soro sanguíneo, onde utilizou-se tetrafenilborato de sódio como reagente analítico para o potássio. O potássio ele é o principal cátion intracelular e cerca de 2% do total desse potássio está localizado no fluido extracelular, onde ele é facilmente acessível para medição. O potássio ele é uma importante substância para a regulação dos tecidos musculares e ele vai atuar principalmente na digestão e no metabolismo, além de realizar a manutenção da homeostase. Tanto a baixa concentração de potássio quanto a alta pode resultar em doenças como a hipo e a hipercalemia, que pode trazer consequências sérias ao nosso organismo. Em vista disso, a determinação de potássio no sangue é uma importante ferramenta para ajudar no diagnóstico dessas doenças,
para posteriormente ser direcionado tratamento a elas. Para isso, eles utilizaram um espectrofotômetro de feixe único, modelo Fento, da marca Fento, modelo 600, fixado a 700 nanômetros, para as medições da turbidez, que foi conseguida fazendo menos log da transmitância. Esse espectrofotômetro tem uma faixa espectral de 325 a 1100 nanômetros e ele tem um monocromador com rede de difração de 1.200 linhas por milímetro. O outro espectrofotômetro de feixe único usado foi o Ultrospec 2000, Pharmacy Biotech. Ele tem células de quartzo de caminho óptico de 1 centímetro. Ele tem detector de fotodiodo de silício. A fonte são lâmpadas de tungstênio, halogênio e deutério. E ele possui uma faixa espectral de 190 a 1100 nanômetros. E ele foi usado para obter o espectro visível. Em relação à metodologia, 100 microlitros de amostra de soro obtido do sangue centrifugado foi misturado com solução tampão de tetraborato de sódio, solução de glicerina e solução de tetrafenilborato de sódio. Um minuto depois, a célula tubidimétrica foi preenchida com essa solução por ação capilar. A turbidez foi medida no espectrofotômetro a 700 nanômetros e o resultado foi comparado com a curva de calibração. Essa curva de calibração foi construída usando a solução padrão de potássio, onde eles dissolveram 0,2855 gramas de KCl seco em 500 ml de água, e diluições adequadas foram realizadas para obter um intervalo padrão de 2,5 a 7,5 milimol por litro, e o branco foi obtido com a água. Como resultado, nós tivemos esse gráfico com os espectros, e observando os espectros, onde a absorvância total ela deve ser entendida como a soma da absorvância mais a turbidez, é fácil concluir que o comprimento de onda, onde há a menor interferência da solução sérica, que é representada pela curva A, associada à menor turbidez, representada pela curva B, é de cerca de 700 a 800 nanômetros. Nessa figura, mostra o gráfico da curva de calibração, em que eles obteram essa reta, que é descrita por essa equação, onde TB é a turbidez e C é a concentração de potássio em milimol por litro. O coeficiente de correlação foi 0,9998, e isso mostra que o resultado foi muito bom. Considerando a qualidade dos resultados analíticos, o caráter de especificidade, o pequeno volume de amostra, a simplicidade operacional e instrumental e o aspecto de baixo custo do método que foi proposto, conclui-se que as técnicas descritas nesse artigo podem ser recomendadas para análise de potássio no soro sanguíneo. E aqui eu termino a minha apresentação. Obrigada.